Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas de qualquer forma sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Meu nome é Vinícius e nós estamos em maio de 2021, ou seja, todas as informações contidas até aqui correspondem a essa data para trás. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Esse vídeo é uma forma avaliativa da disciplina do estágio ministrada pelo professor Júnior do curso de licenciatura em teatro vinculado à Universidade Federal de Rondônia, a nossa tão querida Unir. Aqui no vídeo de hoje nós vamos falar sobre duas coisas muito importantes, o comércio e o Covid-19, a forma que esses dois se relacionam e os impactos que eles proporcionam também. Antes de dar todo aquele contexto histórico, eu vou fazer aqui e deixar uma pergunta para vocês no ar, que a gente vai responder essa pergunta lá no final do vídeo. A pergunta é a seguinte: quem vocês acham que sofreu mais nessa pandemia? 1. Um esteticista. 2. Um produtor de eventos. 3. Um fotógrafo. Ou 4. Um dono de hamburgueria. Essa pergunta vai ser respondida para vocês lá no final do vídeo, em forma de ranking, do quarto para o primeiro. Mas, para quem tá assistindo esse vídeo aí em 2050, revirando todo o acervo da Unir, não tá nem ligado no que foi a Covid-19, pro nosso caso, o que é a Covid-19, porque nós estamos ainda numa pandemia. Eu vou explicar para vocês de forma bem clara, objetiva, direta e muito bem resumida o que é a Covid-19. A Covid-19, gente, ela é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, e de elevada transmissibilidade, ou seja, ela se transmite muito, mas muito fácil mesmo. Então, pra gente aqui, todo cuidado é extremamente pouco. Então, com a descoberta e a distribuição potencializada e instantânea desse vírus ao redor do mundo, foi criada aí pela nossa querida Organização Mundial da Saúde um plano de prevenção ao Covid-19 com diversas instruções, tais como o uso de máscara, o uso de álcool em gel, a atenção redobrada à higienização das mãos, evitar aglomeração e também o distanciamento social, manter esse distanciamento social. Então, gente, com isso a galera ficou com muito medo mesmo. E se mantiveram aí, em sua maioria, dentro de casa, evitando ao máximo a exposição a esse vírus, seja para se proteger ou também para proteger outras pessoas que moram dentro da mesma casa. Então, essas novas instruções de higiene afetaram aí a dinâmica de alguns setores. Por exemplo, os shows e festas, casas noturnas estavam totalmente fora de cogitação. Os restaurantes tiveram que reduzir a capacidade total das pessoas dentro do ambiente, além de aumentar o distanciamento entre as mesas. E às vezes, quando a situação apertava, aí vinha o amado e odiado lockdown, que ele tem o poder de fechar todos os comércios, exceto aqueles que são considerados os serviços essenciais, que são aí as farmácias, padarias, supermercados e alguns serviços que atendiam por delivery, por entrega. Então, com esse fecha, abre, não fecha, esse abre e fecha de comércio, essa instabilidade toda, alguns comerciantes não enxergavam mais uma solução para continuar suas atividades. Alguns estabelecimentos fecharam temporariamente, outros reduziram o número de funcionários e outros até encerraram as suas atividades de uma vez por todas. Um levantamento divulgado pela Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, ela fez um levantamento no começo de março de 2021. Esse levantamento aponta que 75 mil lojas no Brasil com vínculos empregatícios aqui no Brasil fecharam as portas em 2020, o primeiro ano da pandemia do Covid-19. Esse número ele é calculado a partir do número também e a diferença total de abertura e de fechamento das lojas, ou seja, em tese esse número é muito maior. As micro e pequenas empresas respondem por 98,8% dos pontos comerciais fechados, né? Todas as unidades da federação registraram, sim, saldos negativos. Os estados que foram mais afetados foram São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, essa retratação anual do comércio é a maior registrada desde 2016, quando 105,3 mil lojas saíram de cena devido à recessão econômica do período.
aqui no país. Então, gente, como forma de tentar segurar as pontas ainda mais na economia do Brasil, felizmente existiram algumas iniciativas governamentais, tais como renegociação de dívidas, prorrogação do pagamento de impostos, linha de crédito especiais, entre outras facilidades para cada empresário. O anúncio feito pelo governo federal de uma medida provisória para ajudar os empresários em relação ao custo com os funcionários, isso já possibilitava a redução de um salário proporcional com a carga, com a jornada de trabalho de cada empregado, né? Isso também foi considerado um grande auxílio para todos os empresários. Bom, gente, agora que eu já falei de forma bem resumida para vocês sobre o que é o Covid-19, o que é o comércio, os impactos no comércio do Brasil, lembra que a gente tinha falado lá no começo do vídeo sobre quem seria o mais afetado, mais prejudicado com a pandemia? Eu entrevistei uma esteticista, um dono de hamburgueria, um fotógrafo e um produtor de eventos e pedi para eles um depoimento de menos de 1 minuto respondendo a 2 perguntas. Qual é o ponto que a pandemia mais afetou o comércio deles e qual é o aprendizado, a reinvenção que a pandemia proporcionou a eles. O primeiro que eu entrevistei foi o Leonardo Micheletti. Ele, junto com o irmão dele e o apoio da família Micheletti, eles construíram a Bartô Hamburgueria, e ela é uma das melhores aqui de Rondônia, uma das mais avaliadas aqui de Porto Velho. Vamos ouvir o depoimento do Leonardo. O ponto mais difícil de se enfrentar numa pandemia, ou em momentos de dificuldade como esse que a gente está passando, é a falta de previsibilidade. Uma empresa organizada, bem gerida, você faz uma gestão com um tempo antecipado. A gente tinha planos para 6, 12, 18 meses, que acabaram tendo que ser colocados de lado, alguns sendo descartados, e isso afeta demais o planejamento. Porém, isso também serve como aprendizado. A gente descobre que a gente não pode contar com o que está planejado, a gente não pode contar com algo que vai acontecer. A gente pode usar isso, lógico, como algo para melhorar a empresa, mas a gente sempre tem que ter um plano B, C, D, se for possível, para conseguir levar o dia a dia, arcar com todos os compromissos e nunca deixar de cumprir a palavra. Gente, agora vamos ouvir o depoimento do Jonathan Molino. Ele é fotógrafo, ele que é responsável por fazer aqueles books, cobertura de eventos, casamento, formatura e muito mais. Bora ver o que o Jonathan falou aí pra gente. Olá, meu nome é Jonathan Molino, trabalho com produção de fotografia e vídeo. E a pandemia causou um abalo na economia no modo global, né? Geral, paralisou assim os negócios, os pequenos negócios, e por determinação do governo, das autoridades, os comércios e serviços precisaram, né, baixar as portas e por conta do isolamento social, e sendo assim os eventos foram cancelados, como eu trabalho com eventos, e isso impactou diretamente na rotina de muitos profissionais do setor de fotografia, né, de fotografia social, de eventos, de moda, esportes, no modo geral, de publicidade. E então o momento é um momento de reflexão e reinvenção do modo de trabalhar, do modo de vender serviços diferente, né? A grande maioria estava em casa desde 2020, e então surgiu a ideia da realização de lives, né? Então essa foi uma ideia que surgiu assim para ajudar quem trabalha com fotografia e vídeo. Foram as lives. Gente, o próximo é o Ricardo RC. Ele é empresário, ele é dono da Live Norte, que é ele que traz os artistas grandes aqui para nossa cidade, para Rondônia. Ele que é responsável por produzir shows grandes, incríveis aqui em Rondônia e também por todo o Brasil. Oi, Vinícius. Então, em que ponto a pandemia mais afetou o seu negócio? No meu caso, completamente. Eu trabalho no setor de eventos e nós somos o primeiro ramo a parar de trabalhar e ainda não sabemos quando vamos voltar a trabalhar. Então, assim, afetou muito, né? Demais da conta. Eu demiti todos os funcionários e não sei quando volto a trabalhar. Infelizmente, então, nosso caso afetou 100%. Um aprendizado e reinvenção, a gente teve que se reinventar fazendo essas lives, né? Que já está até uma coisa meio saturada. Mas infelizmente não teve para onde correr e vai continuar sendo assim por um bom tempo ainda, pelo menos uns mais 3 ou 4 meses. E é isso, no nosso setor foi o que aconteceu. Gente, a próxima é a Dayana Paranhas, que junto com a sua irmã Franz construíram juntas o Estúdio Paranhas.
Elas são especialistas em sobrancelhas, micropigmentação, limpeza de pele e uma lista imensa de serviço. Vamos ver o que a Dayana disse pra gente. Então, a pandemia afetou o meu negócio no quesito de melhorar a minha vida. No meu caso, foi o contrário. Eu trabalhava no shopping, aí fechou tudo, e daí eu vi em meio a isso uma oportunidade para abrir o meu próprio negócio. E o meu maior aprendizado de reinvenção foi a mesma coisa, né? Porque enquanto alguns empreendedores fechavam seus estabelecimentos, eu e minha irmã, a gente viu uma oportunidade para abrir o nosso. E foi aí que a gente se reinventou, né? E começamos a trabalhar no nosso ramo, que já estávamos trabalhando, mas no negócio próprio nosso. Bom, gente, agora nós vamos descobrir de uma vez por todas quem foi o mais e quem foi o menos afetado desses 4. Lembrando que todos nós fomos afetados por essa pandemia. Essa aqui é só uma questão de autoavaliação. Eu pedi para que eles se avaliassem de 0 a 10 o quanto eles foram prejudicados pela pandemia, e eles fizeram isso. De 4º lugar ficou com a Dayana Paranhas, a esteticista. Por quê? Gente, presta atenção. O caso dela é um caso totalmente isolado, ou seja, a pandemia apenas impulsionou a ela a criar o seu próprio negócio junto com a sua irmã, né? Ela trabalhava no shopping e com esse abre, fecha e abre com lockdown, ela teve que se pensar muito rápido numa solução e no que ela faria para se manter em pé, para se manter trabalhando. Então aí foi quando a pandemia trouxe o empurrão para ela criar o próprio negócio junto com a sua irmã. Ela se avaliou em 0 em relação à escala de 0 a 10, então ela fica em 4º lugar, mas é um caso totalmente isolado. Em 3º lugar ficou o Leonardo Micheletti. Na escala de 0 a 10 ele se avaliou em 5. Eu trabalho para o Leonardo, eu trabalho na Bartô e eu também posso acrescentar algumas coisinhas aqui. Ele, assim, ao mesmo tempo que a gente perdia os clientes no nosso espaço físico, a gente ganhava eles de novo lá no delivery, lá nas entregas, né? Então é claro que a questão de adaptação com entregas, deliveries, foi meio que forçada, porque a gente não fazia delivery antes. A gente prezava muito pela qualidade do material e a gente acreditava que o delivery não favorecia, a forma que ele chegava não favorecia a forma que a gente queria apresentar o nosso produto. Então, enfim, gente, ficava numa balança, ficava equilibrando. A gente perdia aqui e ganhava ali de novo. Então ficou na escala de 0 a 10, ele se avaliou em 5. O 2º lugar ficou com o Jonathan Molino, o fotógrafo. Ele disse aqui nas palavras dele, eu vou ler o texto que ele me mandou. Nota 6, pois não precisei fechar a empresa ou vender os equipamentos. Fui prejudicado pela falta de evento, como casamento, aniversários e ensaios fotográficos, e que os agendamentos foram cancelados e precisando remarcar. E por muitas vezes os clientes também foram prejudicados em investir o dinheiro em outro setor, ou seja, não dando prioridade ao serviço do Jonathan. Voltando, mas daí surgiu a ideia das lives, que foi o que levantou os trabalhos novamente. Logo, o surgimento de investimentos em outros materiais para a realização das lives. Acertou quem disse que o Ricardo foi o mais afetado nessa pandemia. O setor de festas e eventos, com certeza, sem sombra nenhuma de dúvidas, foram os primeiros a fechar suas portas, e até hoje a gente não tem nenhuma previsão de quando eles voltam a trabalhar. Numa escala de 0 a 10, o Ricardo se avaliou em 11, então essa já dá para ver uma noção de como estão as coisas nesse setor. O Ricardo, ele disse que demitiu demitiu toda a sua equipe e continua trabalhando apenas com as lives. Bom, gente, é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui, até o final. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado do assunto. Um beijo para todos vocês. Se cuidem, pelo amor de Deus, a pandemia ainda não acabou. Use seu álcool em gel, permaneça em casa, né? Só saia se for necessário, use máscara e um beijo. A pandemia ainda circula por aí. Valeu!